Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 7.1. Uma aula, pessoal, que é o quê? Uma continuação a respeito do estudo do movimento uniforme, né? Então, ainda é sobre o movimento uniforme, só que nós estamos um pouquinho mais avançados, né? Então, essa é a parte 4. Nessa aula de hoje, especificamente, iremos falar sobre a posição de um corpo e a sua trajetória, o gráfico da posição em função do tempo, né? Então, a cinemática, essencialmente, ela não se preocupa qual é a causa do movimento, ela quer saber como o movimento está acontecendo, em que posição esse corpo ocupa com o tempo, em que velocidade ele vai estar, qual é a aceleração, e aqui, especificamente, a nossa preocupação vai ser a posição do corpo e em função do tempo. Falaremos sobre a velocidade instantânea, né? Dando um contraponto, o que até então a gente estava falando sempre sobre velocidade média, né? Deslocamento médio, valor médio, velocidade uniforme. Agora vai aparecer um conceito diferente, que é o conceito de velocidade instantânea. E depois, olha só, como que nós conseguiremos determinar graficamente essa velocidade instantânea? Como chegaremos graficamente no valor da velocidade instantânea? Então, se prepara e vamos nessa! Posição do objeto e sua trajetória. Então vamos lá, posição e sua trajetória. Para determinar a posição de um corpo em uma dada trajetória, basta que se forneça o valor da sua distância, né, medida sobre a trajetória, a um ponto dela tomado como referência. Então, toda vez que eu vou falar assim, qual é a posição do corpo? Qual é a posição desse móvel, desse carro, dessa moto, desse objeto? Eu estou me referindo a que distância esse corpo está do ponto que foi adotado como referência. Então, a posição dele, né? Você vai colocar um ponto como referência, vai traçar uma reta orientada, né? E essa reta orientada, naturalmente, ela vai de valores negativos para valores positivos, de ordem crescente. E se o corpo está num determinado valor, significa que você pegou a distância do teu ponto de referência até esse corpo. Então você vai ter o quê? A posição do objeto. O mesmo objeto, sem sair do lugar, se você de repente modificar o ponto de referência, naturalmente você pode modificar a posição do objeto, mesmo que ele não tenha saído do lugar. Então, por exemplo, uma pessoa está a 1 quilômetro de um determinado poste. Aí tem uma parada de ônibus que está a meio quilômetro, ou seja, está na metade do caminho entre esse poste e a pessoa. Se a parada de ônibus for tomada como referência, a posição da pessoa muda, né? Mesmo que ela não tenha saído do lugar, a posição dela muda. Por quê? O referencial é uma coisa relativa, você pode adotar, é arbitrário, você pode adotar o ponto que você quer como referência e a partir dele posicionar os corpos, ou seja, dar um número, atribuir um número que significa a posição do corpo em relação àquele referencial, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando. Então, veja a seguir. Manda na tela. Veja a seguir. Então, aqui, ó, nós temos um carrinho, né? O nosso quilômetro zero. Dá uma olhada. Aí é uma distância do quilômetro zero, 30 quilômetros, no tempo inicial t igual a zero. Aí passou aqui, ó, no tempo 1 hora, esse corpo agora vai estar na posição 80, né? Então, posição do objeto e a sua trajetória. Então, analisando aqui, vamos analisar essa figura, vamos lá. Vamos analisar essa figura. Aqui é o meu ponto de referência, certo? Bom, professor, saindo do ponto de referência até onde está o carro e o motorista, no instante inicial, ele está partindo de qual posição? Ele está partindo da posição 30 quilômetros. Então, 30 quilômetros será a posição inicial dele. É a posição no instante t igual a zero. Ele vai partir dali. Agora, passou um certo intervalo de tempo, agora vai ser o quê? 1 hora. Passou 1 hora. Ótimo. Em 1 hora, qual vai ser a posição dele? Ah, professor, ele vai ter, ó, vai estar na posição 80. Cuidado, cuidado. Não quer dizer que nessa hora ele andou 80 quilômetros. Cuidado, quer dizer que no instante 1 hora ele está na posição 80.
Agora, quanto que ele andou, aí você vai ter que analisar. No instante t igual a 0, ele estava na posição 30, depois ele foi para a posição 80, significa que ele avançou 50 quilômetros, né, no intervalo de 1 hora. Você entendeu a diferença? Então, 1 hora eu estou falando posição em relação ao referencial. Ele estava na posição 30, ele foi para a posição 80. Agora, deslocamento é outra coisa. É pegar a posição final e subtrair da posição inicial. É pegar a posição que ele chegou, 80, e subtrair da posição ao qual ele saiu, que no caso é 30, tudo bem? E a trajetória dele é uma trajetória retilínea, né? Uma trajetória em linha reta. Vamos nessa? Posição do objeto e sua trajetória. Então, não confundir a posição do móvel com a distância percorrida, tá? Eles não são a mesma coisa. Toda vez que você for utilizar a função horária do espaço, toda vez que tu for utilizar a função horária do espaço, vamos anotar aqui para você, vou colocar aqui distância d0 mais vt, ou, dependendo do livro que você vai estudar, s igual a S0 mais VT, toda vez que você for usar a função horária, você tem que se atentar que nessas equações, o D0, é as posições final e inicial. Não é o deslocamento. Aqui no SS0 é as posições final e inicial. E posição é uma distância que a pessoa se encontra em relação ao referencial. Essa é a posição dela. Agora, deslocamento. Deslocamento é você pegar dois tempos, pensar, ele saiu dessa posição, ele parou na outra posição. Qual é o deslocamento? Final, posição final menos inicial. Aí você vai ter o deslocamento. Então, cuidado, eles não são a mesma coisa. Eles estão relacionados. Eu consigo achar o deslocamento a partir de duas posições, mas eu não posso dizer que são a mesma coisa. Posição do móvel é diferente do deslocamento do móvel. Vamos lá, pessoal? Continuando, deixa eu apagar aqui, né? Pronto. Já vimos que a distância percorrida por um móvel é a distância de um ponto até o outro de uma trajetória. Já a posição de um móvel é o local onde o móvel está naquele instante, né? Naquele momento ele está naquela posição, não se trata de deslocamento. Então vamos lá. A bola foi lançada de 6,40 metros da cesta. Mas de qual local da quadra? Né? Sem a imagem, não é possível saber, pois falta o referencial. Então, se eu falar assim, a bola foi lançada de 6,4 metros da cesta. Aí você vai tentar imaginar, essa cena, né, de um jogador de basquete lançando essa bola, né, na cesta. A que distância? 6,40 metros. Onde que ele está? Não fala. Então não está faltando aí algum tipo de informação a mais do referencial? Somente com essa informação você consegue idealizar que tem uma série de pontos ao qual esse jogador poderia ter lançado essa bola. E aí fecha um círculo, né, de possibilidades, cuja única informação é o teu raio. Você tem um raio definido. E qual é a posição específica? Você não sabe. É qualquer posição que pertença àquele círculo de informação. Então, nesse caso, falta o quê? Falta o referencial para que você tenha a posição exata de onde aconteceu esse lançamento, ok? Vamos lá, pessoal? Nesse caso, a posição fica melhor definida, porque quando você vê a imagem, você sabe exatamente, né, de onde que ele está lançando. Então aqui, ó, quando através da imagem, olha-se linhas pintadas, e com a noção do tamanho de uma quadra de basquete, você vai ter a posição em que ele está lançando, a distância aqui, daqui até aqui, né, a trajetória que vai ser realizada no lançamento. Então você vai ter referencial e os dados da trajetória, ok? Fica mais fácil, olha lá, ó. Tem o deslocamento daqui até aqui, vai ter a sua altura, ok? Então, a posição de um corpo está intimamente relacionada à ideia do referencial. Eu nunca posso dizer qual é a posição de um objeto, qual é a posição de um móvel, se eu não disser qual é o meu referencial. Onde que eu estou? Ah, o corpo está na posição 40, tá ok. Qual é a referência?
Tem que ter uma referência clara. É 40, qual que é o marco zero ali? Qual que é o referencial? Logo, referenciais são arbitrários, você pode estabelecer um referencial, né? Onde o autor do livro quer estabelecer o referencial na lixeira, é na árvore, é na placa, ele pode colocar o referencial no ponto que ele achar melhor. No momento que ele estabeleceu o referencial, todos os pontos ali, sim, próximos, vão ter uma posição definida a partir deste referencial. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, ó. Posição está intimamente ligada ao referencial, de modo que eu não posso claramente dizer a posição de nada sem estabelecer sobre qual referencial eu estou me referindo. Vamos nessa. Por exemplo, se você está na estrada e o seu carro quebra. Para ser socorrido pelo guincho, você precisa falar a sua posição em relação ao ponto de origem da estrada. Em qual quilômetro você se encontra? Em que referência à origem onde você se encontra, né? Então, quebrou o carro, você está na estrada, está numa BR, né? Aconteceu alguma coisa ali, furou o pneu ou quebrou alguma coisa na parte da mecânica mesmo, e você não deu um jeito de resolver. Aí você vai ver se deu sorte, tem sinal, ótimo, tem sinal. Você vai ligar pedindo um guincho. O que você vai falar? Você vai dizer, ah, meu carro quebrou, eu estou aqui na BR, né? Estou aqui na estrada, estou aqui na BR. Mas onde? Mas onde que você está? Ah, é muito extenso, eles não vão ficar procurando quem ligou a estrada toda. Então você vai ter que colocar alguma coisa como referência. Ah, eu estou próximo do quilômetro tal, eu estou entre o quilômetro tal e outro quilômetro, você vai dizer como referencial. Ou próximo àquela ponte, a famosa ponte que está no quilômetro tal. Ou seja, use esses pontos como referência para você tentar ser localizado, né? Ou seja, sua posição é tomada a partir do referencial. E o carro vai ser encontrado a partir daí. Vamos lá, pessoal? Nas estradas é comum encontrarmos placas, né, indicando o quilômetro, ou seja, a posição, né, que nos encontramos, tendo como referência a origem ou o início da estrada. Então, olha que bacana, né? Você vai pegar aqui uma placa de trânsito, aí vai dizer aqui, ó, Berlim, né? Ó, 76 quilômetros aqui e aqui 94 quilômetros. Então, é comum na estrada ter, né, essas numerações de quilometragem, indicando o quê? Que você está naquela posição em relação ao referencial. Ah, está no quilômetro 80. Ah, está no quilômetro 100. Pronto, né? Algumas pessoas que moram próximo à BR vicinal, uma das formas mais comuns de você se localizar ou de se situar é falar, ah, eu moro lá no quilômetro, aí a pessoa fala o número do quilômetro. É mais ou menos uma ideia de a que distância ela está, né, a partir de uma determinada referência. Ok, pessoal? Então, esse tipo de placa que cita o quilômetro, né, não é velocidade. Aqui está dizendo o seguinte, essa placa está nessa posição tomada a partir de um marco zero, do início da estrada, tomada a partir de um referencial, ok? Tome nota. Outro exemplo, quando alguém se perder, né, com seu barco em alto mar, para que a guarda costeira o localize, é necessário informar a latitude, que é a referência, é a linha do Equador, e é interessante informar a longitude, que é uma referência em relação ao meridiano de Greenwich. Observe que agora usamos duas coordenadas para a localização. Aí você fala assim, ué, professor, quando alguém precisava de um carro, né, para ser localizado, porque quebrou o carro, deu um problema lá e alguém teve que ir buscar, a pessoa só dava uma informação, o quilômetro ao qual ela pertencia. Né? Eu estou aqui no quilômetro tal. Então era só uma informação. Por quê? Uma dimensão. A estrada, uma dimensão. Agora, na situação em que tem um barco, né? Esse barco está perdido em alto mar, você não tem ali para ele a possibilidade de deslocamento linear. Não se trata de uma dimensão. Ele pode andar
nessa direção, nesta direção, nessa direção, na outra direção. Ou seja, se você pensar bem, é o quê? É uma superfície de possibilidades. Superfície, não é uma linha de possibilidades. No caso da estrada, é uma linha de possibilidades. Uma linha de pontos possíveis em que você pode estar. No caso do alto mar, ele está no mar. É uma superfície. Por que superfície? Lembra lá da matemática que para localizar qualquer ponto num plano cartesiano, você precisava da coordenada x e da coordenada y? A ideia é exatamente essa. Quando você vai localizar alguém no globo terrestre, ao invés de ser o x e o y, você utiliza o quê? A latitude e a longitude. A diferença é que lá no plano cartesiano, o x e o y, eles tinham como ponto de referência o ponto de origem, 0, 0. No caso do latitude e longitude, eles têm como referenciais pontos diferentes, né? No caso da latitude, o referencial é a linha do Equador. No caso da longitude, o referencial é o meridiano de Greenwich. Ou seja, mas os dois combinados servem para te dar a informação exata de onde essa embarcação possa estar, né? Combinando quanto nessa direção e quanto nessa direção ele possa estar, vai indicar um único ponto, né, na superfície. E aí ele pode ser localizado. Logo, precisamos de dois referenciais e duas informações combinando os dois referenciais, né? O x e o y, a latitude e a longitude. Dá uma olhada. Vamos nessa. Então tá aí, ó. Temos o globo, né? Neste globo terrestre, qualquer localização de GPS, né? Qualquer posicionamento global por satélite que você queira fazer no Brasil, fora do Brasil, vai ser uma combinação das duas informações. A que distância você está em relação à linha do Equador, é uma informação, e a que distância você está em relação ao meridiano de Greenwich. Combina as duas informações, não tem como errar, vai em cima de você, tá? A localização, ela tem um grau de precisão, porque ela vai triangular informações, né, de pelo menos aí 3 satélites, e triangulando a informação você vai ter um círculo de possibilidades de onde você possa estar. Tudo bem, pessoal? Então agora é aquele momento, olha só, da nossa atividade interativa, experimento do dia, né? Experimento do dia. E para deixar claro essa questão de localização, de ponto de referência, de como que a gente pode usar referenciais para fazer a localização de pessoas, vai ser feito esse experimento do dia. E nesse experimento do dia, como que vai ser realizado? Imagina que você vai ter aí a sua sala de aula, né? Você pode tomar a porta, né, a entrada da sala como referência, então ela vai ser a sua referência, e a partir dela, a sua sala de aula, que é uma superfície planificada, você vai usar um sistema de carteiras para localizar cada pessoa, para localizar cada aluno aí dentro. Ou seja, só que ao invés de usar x, y, ou ao invés de utilizar latitude e longitude, você vai fazer uma contabilidade por fileira e carteira, ou seja, a partir da porta você vai criar um sistema de localização das pessoas, tudo bem? Agora, a minha sala de aula, professor, não tem esse formato aí, então o professor presencial vai ter a liberdade de adotar qualquer outro ponto aí como referencial. O importante é que esse referencial funcione para poder localizar qualquer aluno, né? E esse aluno resolveu mudar de lugar, então vamos ver se dentro desse sistema de referência se dá certo para localizar esse aluno com o sistema de referência adotado. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Gráfico e posição versus tempo. Quando eu quero fazer um gráfico, né, o gráfico normalmente ele expressa grandezas mostrando como que se comporta, como que a função se comporta. Então eu tenho aqui a função horária do movimento. Já falamos isso em outra aula e a gente está aqui reforçando. A função horária do movimento, o que ela faz? Ela fala assim para você, bom, existe esse móvel cuja velocidade é conhecida. Existe esse móvel que eu sei de onde ele está partindo, eu sei a posição inicial dele e eu sei a velocidade dele. Ou seja, o que ela vai dizer para você?
conhecendo o ponto de partida, conhecendo a velocidade com que o corpo está se movendo, a função horária da velocidade, da posição, ela tem a capacidade de te indicar qualquer posição que ele vai ocupar no futuro. Nossa, parece uma previsão, né? Então, qualquer intervalo de tempo que eu substituir aqui, ó, no T, qualquer tempo que eu trocar aqui, eu vou descobrir qual é a posição que esse corpo vai ocupar. Então, por isso que ela é uma função horária do movimento ou função horária da posição. Ela tem essa capacidade de relacionar a posição dele com o tempo. Olha que bacana! Assim, ela não trabalha com outras informações, como força, qual que é a causa do movimento, mas ela cumpre muito bem o papel de relacionar grandezas, né? É a cinemática, ela cumpre muito bem esse papel de relacionar grandezas e dizer, a posição é essa nesse tempo, tudo bem? Vamos lá. Continuando, eu tenho aí, como já bem conhecido, a minha posição final, a minha posição inicial, a velocidade, né? Que se for um movimento uniforme é constante, e o meu tempo, ok? A função horária do movimento determina, né, o gráfico das posições. Assim podemos encontrar uma determinada posição do móvel em qualquer instante que se deseje. Continuando. Com certeza, viajar de carro é algo que traz ao mesmo tempo uma sensação de paz e aventura, né, para as pessoas. Uma família composta da mãe, do pai e de um casal de filhos moram em Itapuã do Oeste, em Rondônia, e resolvem visitar os parentes em Rio Branco, capital do Acre. Tá? Então tá aí, ó, uma família, né? Tá passeando, tá de férias, todo mundo feliz, olha aí. Vai pegar a BR, né? Temos uma imagem aqui da BR-364, trecho de Rio Branco a Porto Velho. A trajetória dessa viagem está representada a seguir. Olha só, tem um print aí, né? Um print do Google Maps, né? E aqui ele está indo de Rio Branco a Itapuã do Oeste. Olha que bacana, em Rondônia. Dá uma olhada aqui, toda essa trajetória, dá uma olhada em toda essa trajetória, né? Que você percebe naturalmente que não é em linha reta, não é uma trajetória linear, não é parabólica. Ela é uma combinação de várias oscilações, né? Dentro de uma superfície, dentro de uma área. Dá uma olhada. Isso aí é a trajetória. Todas as posições ocupadas pelo móvel no intervalo de tempo é a sua trajetória, ok? Vamos nessa. Continuando. Dados. Distância, né? Olha só. Distância Itapuã a Porto Velho, 110 quilômetros. De Porto Velho a Rio Branco, 530 quilômetros. Ok? E aí a orientação das posições. Porto Velho, a origem das posições Porto Velho, a origem do movimento Itapuã, orientação da trajetória Porto Velho a Rio Branco, ok? Ou seja, para que eu possa fazer alguma função horária, eu tenho que dizer qual que é o meu referencial, ok? Eu tenho que dizer qual é o meu ponto de partida e qual é a minha orientação da trajetória, né? Então aqui está dando a orientação, ó. Qual que é a origem? Porto Velho. Origem do movimento? Aqui, Itapuã. Orientação da trajetória? De Porto Velho a Rio Branco. Então eu estou orientando a minha trajetória. Orientar a trajetória significa que eu estou dizendo assim, dessa cidade para lá, os valores das distâncias vão crescendo. Ou seja, eu vou ter valores positivos daqui para lá. Vai crescendo. E aí, se eu orientei essa cidade como referência, se eu voltar de lá para cá, as posições vão diminuindo. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Então, aqui, ó. Vamos indicar aqui, ó. Temos Porto Velho, né? Está sendo tratada como origem, então origem 0. De Porto Velho a Rio Branco, 530 de distância. E aí voltando, né? Itapuã, a distância de Porto Velho a Itapuã, 110. Aí você fala assim, professor, por que Itapuã ficou negativo?
Por que Itapuã ficou negativo nessa conta? Vamos discutir aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Por que ele ficou negativo? Porque se eu adoto Porto Velho como origem e eu digo que o sentido da trajetória é de Porto Velho a Rio Branco, daqui para lá são valores crescentes. Quando eu tenho que voltar na trajetória, são valores decrescentes. Então, quando eu voltar aqui, valores anteriores a zero, serão valores negativos. Então, por isso que Itapuã, como ele está no sentido contrário do movimento, a posição dele vai ser de menos 110, tudo bem? Nessa trajetória aí que nós fizemos e adotando Porto Velho como referência. Vamos nessa! Sabendo que a posição do móvel varia com o tempo, obedecendo a seguinte função horária do movimento, vamos ter a equação. Distância é igual posição inicial, menos 110, velocidade média, 80, e vezes o t, tá? Em que nesse caso, a minha distância está em quilômetro e o meu tempo está em horas. Letra A, determine o gráfico que mostra a viagem feita pela família, tá? Ele quer um gráfico disso. O gráfico que mostra a viagem. Para a construção do gráfico, basta o quê? 2 pontos, pois a equação é uma equação linear, é uma equação do primeiro grau, e, portanto, vai dar uma reta. Podemos pegar o ponto que representa o início da viagem e o ponto que representa o final da viagem. Então, vamos lá. Início da viagem, ou seja, o início do movimento. Quando t vale 0, o deslocamento vale quanto? Aí vamos usar a equação. Distância d menos 110 mais 80t. Eu sei que o t vai ser 0, né? Então, se t for 0, vou substituir bem aqui, ó. 80 vezes 0 vai dar 0 e sobra apenas menos 110 quilômetros. Então, no instante t igual a 0, a minha distância vai ser menos 110. Essa é a primeira informação. Aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Distância, né? E tempo. Agora, a segunda informação, o final da viagem. Quando ele estiver na outra cidade lá, a uma distância de 530, na posição 530, qual vai ser o tempo? Aí vamos substituir. 530 igual menos 110 mais 80 vezes t. Menos 110 negativo aqui, passa para o outro lado da equação, vem positivo. Você vai somar os dois, obtendo 640 igual 80t. 80 está multiplicando, vai passar dividindo. E vamos ter o quê? Um tempo de 8 horas. Ou seja, já temos o nosso segundo ponto. Quando ele estiver na posição 530, o tempo vai ser de 8 horas. Ou seja, está aqui um ponto e está aqui o outro ponto. Utilizando esses 2 pontos, nós conseguimos fazer a nossa reta, né? Com a posse dos 2 pontos, né? Aqui, posição menos 110 no instante t igual a 0 e posição 530 no tempo 8 horas, eu consigo montar o gráfico, ou seja, passar a reta aqui, né? Nesse caso, t aqui igual a 0, distância menos 110, então o ponto vai estar aqui, ótimo. E distância 530, posição 530 e o t 8, né? Ligando os dois, o ponto vai estar aqui, ótimo. E agora você faz uma reta, ligando esse ponto a esse ponto, e você vai ter o gráfico que ele quer, ok? Aí, lembrando que, nesse caso, o gráfico ele foi montado utilizando esse ponto aqui, né? E utilizando esse outro ponto aqui. Perfeito. Ah, professor, poderia usar outros pontos? Até poderia, tá? Mas aí é interessante você ter como parâmetro o ponto inicial e o ponto final, tudo bem? É meio que um padrão, mas não impede de você usar um outro ponto, por exemplo, que ele também vai te dar essa reta ou vai te dar essa função. Vamos nessa. O instante quando a família passa na origem das posições, ou seja, em que momento que eles vão passar por Porto Velho. Basta utilizar a função horária do movimento. Então, a origem das posições vai ser o quê? D igual a 0. Aí eu vou anotar a minha função horária aqui, substituir onde está D por 0, então vai ficar 0 igual a menos 110 mais 80t, e aí com isso eu vou escrever 110 igual a 80t. Quanto vale t? 80 está multiplicando, passa dividindo. 110 sobre 80, obtemos assim 1,375 horas. Esse é o instante que ele passa pela origem.
Lembrando que 1 hora é 60 minutos, né? Aí você fala assim, mas tá estranho escrever assim, né? 1 hora é 60 minutos. Então essa parte aqui que está depois da vírgula, se eu multiplicar por 60, vai dar 22,5 minutos, ou 22 minutos e meio. Mas eu sei que 1 minuto é 60 segundos, então esse meio minuto equivale a 30 segundos. Logo, olhando de uma forma mais interessante, vai levar 1 hora, 22 minutos e 30 segundos, ok? Para ele passar pela origem das posições. Letra C. O instante que a família chega ao seu destino, em Rio Branco. Como optamos usar o destino final para fazer o nosso gráfico, pedido na questão, temos que para a distância ou para a posição 530, o instante vai ser 8 horas. Ou seja, nesse caso, não precisa mais fazer o cálculo, porque para fazer o gráfico nós já descobrimos esse ponto. Então eu já sei que na posição 530, o instante é 8 horas. Então aqui o instante que eles chegam em Rio Branco, eu já tinha calculado, né? Vai ser de 8 horas. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Então, olhando o gráfico, percebemos que é uma reta crescente, então ela tem uma inclinação positiva, e a trajetória e o movimento possuem o mesmo sentido. Então, o movimento é progressivo, tá? Aí, caso fosse uma reta com inclinação negativa, uma reta decrescente, aí você falaria o quê? Que é um movimento retrógrado, tá? Mas nesse caso ela é crescente, movimento progressivo. Perfeito? Vamos ao nosso próximo exemplo. O gráfico abaixo representa a posição de um carro contada a partir do marco zero na estrada, em função do tempo. Então tá aqui, ó. Inicialmente ele está na posição 50, depois ele vai para a posição 80, fica na posição 80 durante um tempo, aí depois ele vai reduzindo a posição até chegar na posição 0, né, no instante 4 horas. Então, qual era a posição do carro no início da viagem, t igual a 0? Qual a velocidade desenvolvida pelo carro nesta primeira hora da viagem? Qual a posição do carro no instante t, 1 hora? Então vamos lá, vamos responder uma coisa por vez. Qual era a posição do carro no início da viagem? Então, no início da viagem, quando é o início da viagem? Quando t vale 0. Então, como t é o eixo horizontal, t igual a 0 está aqui. Então, qual é a posição dele quando t é igual a 0? 50, né? Então, no instante inicial, ele está na marca dos 50 km, ok? Início da viagem. Letra B. Qual é a velocidade desenvolvida pelo carro nesta primeira hora? Então, na primeira hora, qual é a velocidade dele? Vamos analisar. Primeira hora é aqui, ó, né? Essa é a primeira hora. Ele está na posição 50, após passado 1 hora, ele vai para onde? Posição 80. Então, ele variou quanto? 30, né? Ele variou 30. Então, ele variou 30 km em 1 hora, ok? Então, vamos lá. Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. O deslocamento vai ser a posição final menos inicial, 80 menos 50, tendo um deslocamento de 30 km. E o intervalo de tempo foi de quanto? Tempo final, 1 hora, tempo inicial, 0, intervalo de tempo, 1 hora. Logo, a velocidade dele, dividindo 30 para 1, vamos obter quanto? 30 km por hora. Mas claro que essa aí é a velocidade apenas na primeira hora, tá? Apenas nesse intervalo aqui. Qual é a posição do carro no instante 1 hora? Então, no instante 1 hora, naturalmente, pelo próprio gráfico, eu consigo acompanhar aqui, ó. Qual é a posição dele no instante 1 hora? 80 km. Então, no instante 1 hora, ele está na posição 80 km. Em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Então, dá uma olhada aqui. Como aqui é o eixo das posições, aqui, ó, ele está mudando a posição. Aqui, ele está mudando a posição. E aqui, professor, nesse trecho? Aqui ele está com posição mantida constante, ou seja, ele não saiu do lugar, né? Porque eu tenho uma reta aqui horizontal dizendo o quê? Que em todo esse trecho ele está na posição 80. Então, no intervalo de 1 hora até 2 horas,
ele está em repouso na posição 80 km, ok? Porque a reta não está inclinada, né? É uma reta horizontal. Então ele permaneceu parado. Letra E, qual a posição do carro no fim de 4 horas? Então no fim de 4 horas é olhar aqui, ó. 4 horas, onde é que ele está, pessoal? Que posição que ele está? Posição 0. Então ele está na posição 0, tá? Você observa pelo próprio gráfico isso. Não é algo que você precisa calcular. Então, nesse caso, ele está na origem das posições, ou seja, posição 0. Qual é a trajetória percorrida pelo carro no fim de 4 horas de viagem? De T 0 até 1 hora, aí vamos ter aqui 80 menos 50, 30 km. De 1 hora até 2 horas, ele não andou nada, ele estava em repouso. De 2 horas até 4 horas, vamos colocar aqui, posição 0 menos 80, aqui, menos 80. Então, a distância total percorrida. Então tá, aqui ele andou 30, aqui ele não andou nada e aqui ele andou 80. Então vai ser 30 mais 0 mais 80, o que te dá uma distância total percorrida de 110 km, tá? Cuidado, não é deslocamento, tá? Vamos voltar aqui. Vamos enfatizar isso aqui. Aqui a gente está dando uma informação que é a distância total percorrida. É tudo que ele andou. Não é o deslocamento, tá? Porque o deslocamento olharia apenas para a posição final e inicial. Vamos nessa. Velocidade instantânea. Quando o valor da velocidade de um corpo não permanece constante, dizemos que esse corpo está com movimento variado. O valor indicado no velocímetro em um dado instante é a velocidade instantânea do automóvel naquele instante. Então, olha só, olhando aí para o velocímetro, você vai ter a velocidade do carro em cada intervalo de tempo em que você pisar no acelerador ou pisar no freio, né? Então, aqui, ó, foi fotografada. Então, aqui eu tenho velocidade de 30 km por hora e ele, após o intervalo de tempo, ele vai estar numa velocidade de 80 km por hora. Ou seja, não tem uma velocidade constante aí, né? Ele está mudando a cada tempo, a cada instante. Então, por isso é velocidade instantânea. Em um movimento variado, a velocidade instantânea é dada por... Aí eu vou ter aqui, ó, velocidade é o deslocamento pelo tempo, essa seria a média, sendo ΔT o menor possível, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, determinar graficamente a velocidade instantânea. A inclinação da tangente no gráfico nos fornece o valor da velocidade instantânea. Então perceba aqui que nesse caso a distância pelo tempo não vai dar uma linha reta, como era o caso da velocidade uniforme. Vai dar o quê? Uma curva, né? E nessa curva você vai tentar chegar numa reta tangente, que vai te dar a inclinação. Tudo bem? Então se quisermos saber a velocidade, o que a gente vai fazer? No instante 3 segundos, dá uma olhada, temos que encontrar a tangente nesse ponto, ou seja, qual é a reta que está passando ali, que está tocando exatamente nesse ponto. Como vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente, vamos ter aqui cateto oposto, cateto adjacente, 3 menos 0, 5 menos 0. Você vai dividir um pelo outro, 5 menos 0, né? Por 3 menos 0, obtém 5 sobre 3, que vai te dar 1,67. Logo, a velocidade dele instantânea, naquele ponto ali, vai ser 1,67 metros por segundo. Já no instante 8 segundos, usando a mesma lógica, se eu olhar o cateto oposto e o cateto adjacente, vamos ter 30, né? Olha aqui, ó, vamos ter 30, e o tempo 8, e 30 sobre 8 já dá um valor diferente, 3,75 metros por segundo. Por quê? É velocidade instantânea. Logo, ela vai variar em cada instante. Não tem aquela obrigatoriedade de ter o mesmo valor em cada ponto do gráfico. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.